né? O que que vocês acham que seria pertinente quando a gente fala de problemas de pele para um réptil? O que vocês pensam? O que está acontecendo com essa cobra aí na imagem? Troca de pele? Troca de pele. Então, a primeira coisa que a gente pensa em relação aos répteis é: todos os répteis têm crescimento contínuo, eles não param de crescer. Então, se eles não param de crescer, eles crescem até o momento que estica a sua pele e essa pele tem que ser trocada. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender com répteis é que a troca é constante. Vocês conseguem ver bem a minha imagem? Eu estou com um balde na mão. Conseguem ver o que eu tenho na mão? Então, ó, as trocas de pele, né, elas são constantes, ó. Então, a cobra, ela troca periodicamente de pele, tá? Então, essa cobra da imagem aí é a minha serpente, essa daí é a fênix. E aqui, também foi um animal que eu peguei por uma série de problemas, não tem como soltar na natureza. E ela foi ficando, ela tá aí. Então, aqui, ó, vocês conseguem ver, né, a pele da cabeça, então ela troca. Eu tenho aqui um balde cheio de trocas de pele da fênix. Então é um processo que ocorre periodicamente, por isso que é tão importante conhecer os répteis, né, porque muitas pessoas ignoram essa necessidade, né. Sai daí, Vader, ninguém te chamou. Dar aula com cachorro em volta é uma desgrama. Mas então é uma troca periódica e as pessoas sempre interpretam como um problema de pele, como um erro, e não é, tá? É algo extremamente natural e fisiológico essa troca. É muito comum, né? Então, os répteis, em forma geral, eles têm contato com superfícies ou tem as criações que são em ambientes inadequados. Algumas pessoas têm os animais soltos no seu quintal ou soltos dentro de casa. Então é extremamente comum que esses animais apresentem ou uma abrasão ou uma lesão de pele. Alguns animais, como é o caso principalmente nos Estados Unidos, eles têm a doença do vírus do Nilo, que acaba provocando pequenas manchas, né, pequenos pontos. Então, nas criações comerciais, acabam apresentando essas lesões. A morfologia nessas escamas é que elas são fortemente aderidas, né? Mas de tempos em tempo cai um pedaço, cai uma placa da pele desses animais. Então, periodicamente os animais eles precisam trocar de pele porque a pele é a proteção, né? Então, como eu mostrei para vocês nessa imagem, toda vez que tem uma cobra, um lagarto, eu fico observando se esse animal fica no alto ou fica no substrato, de acordo com a espécie que eu estou trabalhando, mas eu observo muito a pele, qual a coloração, né? Como é que estão os olhos desses animais. As serpentes, elas não têm pálpebra, então elas têm uma escama de proteção e os olhos dos animais têm que ser vívidos, né? Mostrando a qualidade da saúde desses animais. E às vezes a gente encontra, né, observando o animal, eu começo a prestar atenção. Claro que cada foto acaba mudando de acordo com a luminosidade, o tipo de lâmpada, mas eu começo a olhar, por exemplo, a linha dorsal dos animais. Olha como essa linha dorsal dessa serpente, ela parece piramidal, ela é pontuda, a cobra tem que ser arredondada, né? Então aqui já consigo avaliar, já consegue, é foda, mas eu já consigo avaliar uma perda de musculatura desse animal. Esse animal tem uma grande musculatura na região aqui da cabeça, que é a musculatura que segura, né, a mandíbula quando ela vai dar o bote, que seria parte da força, mas aqui eu já vejo um animal mais magro em cativeiro. Em algumas vezes me chama a atenção, é um animal num primeiro momento com o olho leitoso, e depois, além do olho, olha como essa serpente aqui ela já está mais opaca, ela já está mais esbranquiçada. Então isso aqui é um animal um pouquinho antes de iniciar a muda, né? Então as serpentes elas começam a descamar, perder a placa, né, oftálmica, perder as primeiras placas em região da boca, depois a cobra começa a se movimentar e faz a troca de pele completa, como aquelas peles que eu tinha anteriormente. Então, extremamente comum e a gente sempre acompanha, mas às vezes acontece isso. Isso aqui era uma Python que apresentou com essa grande lesão. O que seria a primeira pergunta que vocês fariam se um proprietário chegou para vocês e levou uma cobra com uma lesão tão grande assim na pele? Quais são as perguntas que vocês fariam? Qual é a anamnese de vocês?
Alguma ideia? O ambiente que ela vive, se ela tem, no caso, outros animais, assim, Qual outro animal com seria? ela. Qual outro animal seria? Bruna, por que tu acha que uma cobra teria uma lesão tão grande, né? Que chega a ó, toda a parte de tecido, a musculatura exposta, aqui, ó, e olha aparecimento de vértebra. O que tu acha que poderia caracterizar uma lesão dessa numa serpente? Se fosse um cachorro, o que tu pensarias? Ou um gato? O que tu pensarias? Ajudem a Bruna. O que vocês pensariam que poderia ser isso? Cortador de grama. Hã? Um cortador de grama. Um cortador de grama. Tudo bem. Então, tu estás pensando, Alex, na verdade, de um objeto, né, que poderia fazer uma lesão no animal. Aí tu pensava no cortador de grama. Mas essa cobra, ela ficava num terrário. Então, o cortador de grama não seria. O que tu falaste, Bruna? Queimadura? Uma queimadura. Por que o animal teria uma queimadura? Aquecimento inadequado do aquário. Então, eu perguntaria como é que era o aquecedor e poderia ser um aquecimento inadequado. Sabe quando é que ocorre tipo de queimadura? Ou quando o aquecedor está em curto, o termostato não está funcionando, ou quando alguém coloca uma lâmpada e a cobra se enrola na lâmpada para poder esquentar. Só o que me chama a atenção é o seguinte, se está aparecendo a vértebra, tá? Normalmente a vértebra ela está na parte superior, né? Então é um pouquinho mais estranho. Então teria que ter uma lâmpada baixa, onde o animal encosta, ele tenta se aquecer e acaba queimando a pele. E tem uma outra coisa, do que cobra se alimenta? Do que cobra se alimenta? Rato. Rato. Rato, camundongo. Rato, camundongo. E o que acontece quando a gente larga um rato vivo dentro do terrário da cobra? Ele come a cobra. Ele come a cobra. Então, o que acontece? O que eu pensaria? Ou um problema de aquecimento, ou um rato que largaram dentro do terrário, o proprietário não ficou observando, e o rato comeu a cobra. O que, gente, é extremamente comum de acontecer. Tá? Com o passar do tempo, a ferida, né, a lesão, pode cicatrizar desse jeito. Como é que vocês tratariam esse tipo de lesão, esse tipo de ferida? Qual o tratamento de vocês? Enxerto. Enxerto? Com que tu farias enxerto? Uma alternativa mais rápida para cicatrização. Porque O também enxerto ou célula-tronco. Tudo bem. Heitor, nas clínicas que tu já fizesse estágio, quantas tinham enxerto de pele para cobra e quantas tinham célula-tronca para usar? nenhuma. Então, tu acha que é uma viabilidade hoje nas clínicas veterinárias do Brasil? Não. Então, o que tu usarias? Tu faria uma cirurgia de reconstituição? Tu aproximaria os bordos? Não sei. Acho que não, professor. Tenha certeza. E por que não faria isso? Porque ela é muito grande, essa lesão. Além disso, após quanto tempo uma ferida não deve ser fechada com ponto? Não lembro. Para lá. 4 horas. Qualquer lesão, qualquer ferida com mais de 4 horas é desaconselhado fazer o ponto. Porque tu imagina, você tem que fazer debridar, higienização, debridar, reavivar bordo e aproximar. Então, além de não ter tecido, não faria. Então, pode ver que está fazendo por segunda intenção, ó. E vai levar tempo, mas vai reconstituir. Sempre por segunda intenção. Porque eu não sei se tem o tempo de recuperação. E dessa cara de uma iguana? O que vocês acham que poderia ser? Eu cheguei e peguei uma iguana com esse tipo de ferida. O que vocês imaginam? Pode ser queimadura também? Poderia ser queimadura. Agora, tu concorda que esse olho tinha que ir pro beleléu se fosse uma queimadura? Sim, provavelmente. Então, nesse tipo de lesão, que provavelmente seja uma mordedura, ou nesse que não, talvez não seja, o que tu acha que seria interessante fazer?
Qual é o exame que vocês fariam antes de começar o tratamento? Um raspado para ver se e ver no microscópio se tem algum parasita? Isso, ali, ó, tanto é que fala, né, o que é crisospóreo, então eu faria um raspado, mas além de um raspado, o que tu faria, doutora Bruna? De exame? É. O que vocês fariam além de um raspado? Faz um raspado e o que mais? Gente, cultura antibiograma. Cultura antibiograma. Vem uma lesão, uma ferida dessa no animal que vocês pouco conhecem, ou coleta um fragmento, né? Ou passa um swab aí e vê o que está crescendo. É fundamental. Eu sei que a gente não tem por hábito, mas aprendam. Principalmente animal silvestre, eu não sei. Imagina o seguinte, lá atrás vocês falaram que tem que ter um ambiente com calor e umidade, que tem que ter luz. Isso muitas vezes cria um fungo. Não sei o que está acontecendo, não sei o que pode cultivar numa placa. Cultura antibiograma, mete ficha. Então isso aqui eles chamam de lagarto barbado, né, o dragão barbado, né, que tem uma lesão grande na face. Então ali ele fala que é crisospóreo, né, com Naniosips vriessi. Então o que a gente faz nesse caso? Como é que eles determinaram isso? Fizeram cultura antibiograma. Então, não percam muito tempo. Eu vou mandar o paciente para casa sem nada de tratamento? Não, eu já começo um tratamento assim que eu fizer, mas coletem o material, cultura antibiograma e saibam, uma ferida dessa são quase 6 meses de tratamento. Alguns animais, né, como é o caso dos crocodilianos, é muito comum eles terem diversas brigas, pancadas, né, então muitas vezes eles apresentam feridas e as lesões e a gente faz o tratamento um pouco mais direcionado. Então, vocês têm que conhecer bem a anatomia externa dos animais que vocês estão atendendo, né? Então, no caso dos quelônios, eles têm o casco, né? Uma visão anterior do animal e aqui a visão posterior, onde tem o plastrão dos animais. Quando a gente olha os animais por cima, seja o brasileiro, seja o americano, às vezes é difícil de classificar. Então, como eu falei para vocês, a gente observa ou a junção intraplacas, né? Que a gente consegue ver no brasileiro que na junção das placas eu tenho a mancha preta, ou o americano, como eu falei para vocês, que tem a mancha preta no meio da placa para poder fazer a identificação dos animais. Como eu já falei anteriormente, por dentro, os animais não têm diferença nenhuma do que vocês estão acostumados. E uma coisa que chama a atenção é que se a gente faz a avaliação da placa das carapaças, né, ou dos ossos, existe não uma sobreposição, mas quase uma sobreposição entre a região de placas e a região de ossos. Então, quando eu vejo um animal, quando eu faço uma avaliação, eu estou olhando aquela lesão, mas eu já tenho que imaginar, né, que ali embaixo daquela placa, daquela estrutura, eu tenho osso. O que vocês podem me falar desse cágado? Vamos lá, que espécie é essa? Brasileiro ou americano? Brasileiro. Brasileiro, porque eu tenho a mancha preta na junção da placa. Eu sei que é um cágado, ó, porque eu estou vendo aqui a pata, né? Eu já conheço a espécie e eu sei que isso tem uma membrana interdigital entre os dedos. O que vocês estão vendo nesse animal? O que vocês podem me falar desse plastrão? Vai, gente, fala para mim. Parece tipo um desgaste. Parece, quem falou? A Vitória. Vitória, parece que tem um desgaste? Não, tem um desgaste, né? Olha aqui, ó, o animal tem um pouco da placa córnea, mas o resto da placa córnea, em toda essa extensão aqui, ó, ela foi consumida. Certo? Por que tu acha que teria um desgaste? O casco não tem, tá? Mas o plastrão tem. Esse é um animal que vive no ambiente semiaquático. Um pouco com água, um pouco... O que tu acha que poderia ter um desgaste do plastrão? Infecção fúngica? Certo, Halida, mas a infecção fúngica, normalmente ela é saprófita ou ela é primária ou secundária? Normalmente. Primária? Fungo é primário? Não, perdão, secundária. Ainda mais no ambiente que tem alta temperatura, controle de umidade e bastante calor, certo?
eu tenho que procurar a causa inicial. Então, o que tu acha que poderia ser? Olha, pensa o seguinte, a placa em volta, né, do casco e do plastrão é como se fosse a unha de vocês, tá? Por que normalmente vocês podem ter um fungo embaixo da unha? Ele quebra a unha ou ele penetra pela lateral? Principalmente as moças que fazem unha nas manicures da vida, nos salões de beleza. Vocês concordam que é uma contaminação secundária? Ou porque foi fazer a unha, tinha um produto contaminado, deu uma infecção bacteriana e logo depois surgiu um fungo? Concordam? Discordam? Sim. Então, eu acho que para eu pensar em fungo, eu pensaria como uma contaminação secundária. Eu primeiro me preocupo como é que o animal perdeu a placa de proteção. Ó, tudo sem placa aqui, ó. E normalmente eu penso em uma abrasão, certo? Então eu posso pensar, é um animal que vive num ambiente inadequado. O que vocês têm nas casas das pessoas que é extremamente abrasivo no substrato? O piso? Piso? Que tipo de piso que é abrasivo? Piso, aquele só com cimento, não cimentado. Concreto. É concreto. Isso, é como se tivesse raspado, né? Exatamente. Ou esse animal está raspando sempre no concreto. Então, o que acontece algumas vezes? As pessoas têm esses animais e colocam na rua. E quando colocam na rua, eles fazem um substrato de concreto, uma calçada. Ou algumas pessoas que têm esse animal e deixam no quintal. Ou o moleque que chegou em casa, achou que o cágado podia ser uma bela bola, saiu dando bicuda e arrastou o animal no solo. Ou que tem um cachorro, tipo um labrador, que não tem nenhum neurônio e que acha que o cágado é um excelente brinquedo e ele vai ficar arrastando o cágado para lá e para cá na calçada da casa, como foi o caso desse parceiro aí. Labrador tem energia? Sim, bastante. E o cágado tem energia? Não, nenhuma, né? A pilha de um é completamente, inversamente proporcional à do outro. Então, vocês imaginem um labrador brincando de empurrar na calçada de casa. Então, eu fiz a pergunta, né? Como é que acontece? Como é que é a vida desse cara? Aí, se ele tem um amigo que é um labrador, que vive empurrando ele no quintal. Descobrimos uma roda, né? Como é que esse animal apresenta uma lesão dessa? Então, vamos lá. Esse animal apresenta uma lesão onde foi tudo raspado e aquilo ali virou uma porta de entrada. Esta é uma forma de ter lesão. Uma outra forma de ter a lesão é assim. O que vocês acham desse tipo de lesão aqui? O que parece para vocês? Vamos lá, é um cágado brasileiro, porque a placa, na junção da placa está preta. Mas qual é a característica diferente dessa lesão aqui? Parece que foi lixado, né? Parece que foi lixado. Quem falou isso? Arrastado no asfalto. Ih, parece que foi arrastado no concreto, no asfalto, né? E aqui, ó, desse lado aqui, ó, chega a ter um buraco. Só que eu tapei, mas vocês podem ver aqui como foi raspado. Então, o que acontece? Alguns proprietários que acham uma genialidade incrível deixar o animal solto, né? Principalmente no ambiente chamado garagem, eles passam por cima do animal, ou dão uma acelerada, ou dão uma freada. Ou quando passa com o carro por cima e vai frear, o animal dá aquela lixada no concreto. E fica uma lesão como essa, um raspado, né? Ou eles têm um filho endemoniado que brincou com a lixadeira no animal, o que normalmente não acontece e não dá esse tipo de lesão. Tratamento para esse animal, para esse ou para esse? Como é que vocês tratariam? Antes do tratamento, o primeiro procedimento, qual seria? Esse aqui. A lesão crônica, a lesão mais grave. O que vocês fariam de tratamento? De exame complementar? Gente, lesão de pele. O animal está no ambiente. Qual é o primeiro exame que vocês fazem? Cultura e antibiograma. Se ele está há muito tempo e falar que ele pode até estar com uma lesão fúngica, procuro saber se vai crescer alguma coisa. Principalmente bactéria e fungo. Então, a primeira coisa é cultura e antibiograma. Nesse aqui, que é uma lesão mais aguda, faz tanta diferença assim uma cultura e um antibiograma? Sim ou não? Não. Não faz tantas diferenças assim. Esse animal aqui, ó, ele tem que cicatrizar. Só que aqui, ó, ele chegou a formar um orifício que, pela extensão da lesão, eu não tenho a foto anterior, chegou a perfurar o pulmão. Então, nesse paciente aqui,
eu faço um tratamento oral, né, para tentar fazer o tratamento, e nesse paciente aqui eu faço um tratamento ou com pomada. Existe alguma outra forma de tratar esse plastrão aqui, ó, sem ser por pomada? O que vocês acham? Fora o uso de pomada, como é que vocês poderiam tratar esse plastrão aqui? Ou esse plastrão aqui? Qual é a outra ideia que vocês teriam? Enfaixar? Spray? Spray, enfaixar? Tá. Enfaixar adianta para um animal como um quelônio? Por que vocês enfaixariam? Para que não ocorresse mais a lesão, provavelmente. Tá bom, mas se a Para lesão... evitar contaminação? Beleza. Tem uma outra forma mais interessante de evitar contaminação. Qual seria? Limpeza? Diária? Higiene. Coloca o animal dentro de um aquário. Só de vidro. Coloca o animal numa bacia de plástico ou de metal. Pronto. O animal não vai ter contato com o ambiente externo. E o que vocês poderiam fazer para melhorar a vida desse animal, já que tem que fazer colocação de produto constante ali? Ô, Qual é a professor, outra? você é travado aqui para mim, mas você já falou da resina? Eu não sei se você A resina é mais para frente. Antes de colocar resina, a gente tem que tratar o casco com ferida. A resina vai ser lá nas fraturas, tá? Um Vetagloss? Um Vetagloss, uma pomada? Pode até ser. Ou a associação daquela que é com hipoglose e tem uma outra substância. Beleza. Qual é o grande problema de qualquer produto que tu estás falando aí? O hipoglose é rico em vitamina A. Problema, você fala? A gente passa pomada num quelônio. Qual é o problema quando a gente passa pomada num quelônio? É manter essa pomada. Gente, uma outra coisa que se faz é colocar um animal numa solução. Ele vai ficar preso. Você não tem que se preocupar. O animal tem que ter a questão de bem-estar e tudo. A primeira preocupação da gente é fazer o tratamento. E é um animal que fica tranquilo. Então, às vezes, colocar o animal numa solução é o melhor tratamento. Vai ser muito mais ativo do que ficar colocando pomada. Porque nem sempre a pomada tem uma boa penetração. Claro que eu tenho que colocar o animal um período na solução, secar o animal, como falar aí sobre a higiene, passa a pomada e coloca o animal no ambiente seco. Então, esse tratamento de pele, vocês têm que fazer subterfúgio de tirar o animal do meio contaminado. Qual o problema de colocar o animal nesse ambiente fechado? Ele vai defecar, como ocorreu aqui, e vai contaminar a cauda. Mas uma solução, como uma solução de higiene ou como uma solução antibiótico de tratamento, é extremamente funcional para esses animais. Então, vocês têm que pensar diferente. Vocês não podem fazer o tratamento, nesse caso, só como seria um cão e gato, de passar a pomada e deixar. Vocês têm que lembrar das características do animal para poder fazer o tratamento. Então, eu tenho que fazer o tratamento, eu vou fazer a higiene, só que esse ambiente, essa higiene vai fazer com que a pele já não tem mais pele. Lembre-se que esse animal já está quase no osso. Esse aqui teve um raspado quase no osso. Eu posso fazer a higiene do animal, colocar na pomada, mas em alguns casos não tem condições de colocar só na pomada. O que vocês me falam desse animal? Esse é um outro cágado. O que vocês acham dele? Gente, isso é a coisa mais comum do mundo. Esse animal, esse cágado, ele tinha um amigo. E o amigo dele se chamava Pinscher. Bicho que vocês sabem que eu adoro de paixão, né? Eu tenho um amor, assim, incondicional pela raça. Queimadura? Minha internet não está colaborando. Tá. Não, isso aqui é um Pinscher que roeu. Ele era amigo. Um dia o proprietário chegou, quebrou aqui a placa, tá? E tava com tudo ruído. Aí o que eu fiz? Eu fiz o exame, olha a lateral desse animal. Fiz o exame, avaliei. Primeira coisa que eu fiz quando eu vi essa grande extensão foi para a radiografia, né? E na radiografia deu para constatar uma parte da lesão e a condição interna do animal. Qual é o tratamento para esse tipo de animal? O que vocês acham? Isolar o pincher, primeiramente. Primeiramente, fazer o que com o Pinscher? Isolar o pincher do jabuti, desse trem aí. Não precisa isolar. Arranca todos os dentes do Pinscher, ele não incomoda mais. Pronto. Eu não sei para que o cara tem Pinscher, mas tudo bem. Então vamos lá. Primeiro problema é solto um cágado, que é um animal anfíbio, que precisa de um ambiente com água, num ambiente seco. Porque se o Pinscher está lá, é porque não era o terrário adequado.
Então, primeira coisa é isolar não o pinche, mas isolar o cágado no ambiente. Eu posso deixar esse animal no ambiente aquático, com essa pele, com esse plastrão assim? Vocês acham que seria Não. condizente? Não. Primeira coisa é tirar o animal do ambiente aquático. Eu posso deixar esse animal no ambiente com solução? O que vocês acham? Acho que não. Por que tu achas que não? Porque tá muito exposto ali, né, a lesão. Exatamente. Então, olha como está exposta a pele, né? E chega até um ponto de fratura. Aqui em cima, ó, tinha um orifício, tá? Então, a primeira coisa, gente, coloca esse animal numa caixa plástica e faz o tratamento com pomada e espera a cicatrização. Eu posso colocar esse animal com uma fonte de calor forte? Não também. Também não, porque ele não tem nem a sua camada de proteção. Eu posso colocar esse animal com luz de réptil ultravioleta A e B? Não. Não também, porque ele não tem nenhuma camada de proteção. Então, bota esse animal numa caixa e esse animal vai demorar, mas vai cicatrizar. Certo? Vocês têm que avaliar que o animal perdeu a sua proteção. O que as pessoas fazem? Ah, não, coloca numa solução ou coloca numa caixa com aquecedor e coloca... Gente, não faz isso que vocês vão matar o bicho. Tá? Isso é um animal com tratamento demorado, prolongado e com bastante dificuldade de tratamento. E algumas vezes a gente recebe assim, tá? Onde o pincher, esse não era um pincher, esse era um poodle, comeu só parte. Olha aqui, ó. Toda essa área aqui foi comida. Tá? Chega a cauda tá à mostra. Então a cabeça tá aqui e a cauda à mostra. O que vocês acham desse casco aqui, dessa coloração? Tá boa, tá ruim? Tá ruim? Tá péssima, né? Então, o animal está tentando fazer a troca, eu estou vendo um erro de manejo grave, o animal ficava no quintal e foi um pincher lá e comeu. Então, aqui eu utilizei uma pomada com açúcar cristal para poder fazer o tratamento. Mesma coisa, tire esse animal do convívio do cachorro, isola ele, não coloque esse animal numa solução, porque esse aqui é uma porta de entrada muito grande. Eu vou colocar o animal na solução quando ele só perde a placa, né? Nesse caso aqui, eu coloco o animal numa pomada e eu faço acompanhamento diário desse animal. Pronto. Eu acabo com o problema que eu tinha. E quando a gente recebe um animal nesse estado, o que vocês acham? O que vocês acham? Qual é a solução? Esse é uma tartaruga mordedora que ficava numa região de um lago. Ela entrou nesse anel de metal e ela se desenvolveu dentro do anel, né? Com tudo abraçado aqui. Vai fazer a radiografia, como tinha um anel aqui, ó, faz a radiografia e vê que tem uma estrutura cheia de ovos e uma outra parte com o animal. Não tem o que fazer, tá? Uma vez tendo uma deformação de casco, nesse grau aí, não tem o que fazer. A gente radiografa, retira o anel de metal e acompanha o paciente, tá? Não tem nada que eu possa resolver na vida desse paciente. Deixa eu mostrar agora esse caso. Giovana, tu me perguntaste sobre a resina. Confere? Sim. O que tu tens para falar sobre resina? O que tu já viste na utilização de resina? Então, professor, eu vi lá no zoológico alguns... tinha tartaruga da Amazônia. E Odoquinemes? tinha... Isso. E aí também tinha um jabuti que eles estavam com o casco, tipo, como daquelas fotos que você mostrou, tipo, lesionado e tal. E aí, um dos meninos que trabalhava lá, ele aplicou uma resina, eu não vi ele aplicando, mas eu vi como ela ficou, que ele fez a limpeza e aí depois ele aplicou a resina para como se fosse o casco, né, para ficar... Para servir como uma proteção. Isso. Tá. Então, esse caso aqui é o caso clássico, tá? Eu coloquei o microporo ali só para tapar. Como é que funciona uma resina? Alguém sabe me explicar? Qual é o princípio como é que é a apresentação da resina? É um líquido e um pó. E aí o que acontece quando eu tenho um líquido e um pó? Como é que eu produzo, como é que eu faço a resina no centro cirúrgico? Ninguém nunca usou resina aqui? Resina odontológica, nada?
Giovana, tu lembra como é que era a preparação da resina? Eu vi uma vez que ele fez, mas eu não acompanhei depois ele aplicando. Mas é uma água quente com tipo um pó, né? Um negócio assim. A água não é quente, a água é fria. Fica quente, né? O Isso. pó. Como é que se chama quando tem uma substância que esquenta, uma reação química? Como é que a gente chama? Qual é o termo técnico? Alguém ajuda? Toda substância que esquenta é porque ela acelera uma reação. A gente chama de catalisador, tá? Então a gente pega um pó e mistura com um catalisador. Quando a gente mistura com um catalisador, ele vai fazer uma reação. Quando vai fazer uma reação química, ele vai liberar energia. Quando libera energia, libera na forma de calor. Concordas? Concordas, doutora? Qual o problema? Sim. Qual o problema de utilizar, por exemplo, uma resina num animal como este? Vocês utilizam... Porque vai esquentar, né? E não tá muito exposto. Tá, e o que acontece quando esquenta uma pele? O que eu produzo na pele quando eu esquento? O que acontece quando a gente esquenta a pele? Eu não cauterizo? E quando eu cauterizo, eu não provoco necrose? Sim ou não, gente? Sim, vai. Você não consegue responder, eu respondo. Então, Giovana, imagina o seguinte, que esse animal aqui tenha todo o plastão íntegro e ele tenha tido somente uma fratura nesse ponto aqui, tá vendo? Um ponto aqui e um ponto aqui. Uhum. Nesse caso, eu consigo fazer a junção das placas com resina. Né? O que eu tenho que tomar cuidado? Olha como a cabeça está perto. Então, quando eu vou produzir a resina e vou colocar aqui, ela vai ter um catalisador que esquenta e ela solta um gás extremamente prejudicial, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado, mas eu consigo fazer uma junção. Eu posso fazer também um parafuso aqui e um parafuso aqui, para poder fazer a junção, tá? Então, eu posso fazer a junção por parafuso e eu posso também colocar uma resina para poder resolver esse problema aqui, tá certo? Mas eu vi também que a resina para pôr tem que esperar ficar menos quente também. Eu lembro disso. Isso. Eu vou falar melhor quando a gente falar de fraturas, mas eu tenho que colocar água ou usar uma luz, que é uma na odonto, quando quem faz obturação com resina, que fica da mesma cor do dente, eles misturam, colocam na boca e colocam uma luz. O dentista ele utiliza uma proteção nos olhos e coloca uma luz ultravioleta para poder fazer a secagem e a mudança, tá? Então, assim, nesses casos aqui de pele, com essas lesões extremamente amplas, é contraindicado utilizar resina. Eu só utilizaria nessa fratura. Quando eu falar sobre fratura de casco, eu vou voltar a falar sobre o assunto. Tudo bem, Giovana? Beleza. E aí? E um paciente como esse? O que vocês estão vendo aí nesses animais? Muitas tartaruguinhas chegam assim, muitos cágados chegam assim, com essa bola na cabeça. O que vocês acham que seria isso? Anatomicamente, que estrutura é essa? Alguma ideia? Talvez, não sei se glândula salivar. Uma glândula salivar, tudo bem. Se fosse uma glândula salivar, pode até ser, tá? Para ser uma glândula salivar, como é que a gente chama a inflamação de uma glândula salivar? Não sei. Alguém sabe como é que se chama a inflamação da glândula salivar? Gente, então se vocês não sabem, vocês vão procurar. Qual é a diferença em relação à cavidade oral de um mamífero para um réptil? E por que isso não poderia ser uma inflamação de uma glândula salivar, tipo uma paratireoide? A posição anatômica. Se vocês olharem anatomicamente, a glândula salivar ela teria que ser embaixo, né? Que vai dar aquelas dementocele enormes, que aquelas inchaços, e ficaria entre o ramo da mandíbula normalmente. Anatomicamente, que estrutura pode ser essa aí? Não é uma glândula salivar.
Tartaruga é surda ou ela escuta? Sim. Sim, o quê? É surda? Escuta. Ah, escuta. A cobra escuta? Ou a Sim. cobra é surda? Não, a cobra é surda igual uma porta. A cobra ela só sente vibrações, porque ela não tem os ossículos. Não, escuta. A cobra não escuta. A cobra é surda. Surda igual uma porta. Ela percebe a vibração no substrato. Tanto é que ela tem os ossos da mandíbula mais frouxos, que se encaixam com os ossos do ouvido e que manda a vibração para o cérebro. Então, a cobra ela não escuta, ela percebe vibração no solo. Ela anda com o queixo esfregando no solo. Quando ela sente a vibração, ela levanta a cabeça, coloca a língua para fora e recebe as partículas. Lagarto escuta, jacaré escuta, tartaruga escuta, cobra não escuta. Então, isso numa tartaruga, já que ela escuta, é uma otite. Então, mostra exatamente o ponto de infecção, que é a região do tímpano, que está completamente abaulado. Os répteis têm uma característica diferente, eles não têm lisozima no pulso. Ou seja, o pulso desses animais ele é caseoso. Se o pulso é caseoso, ele é difícil de retirar. Isso aqui é uma otite. Se fosse um tratamento num cachorro, qual o procedimento de vocês para otite? Se fosse um cachorro, qual é o procedimento de vocês para otite? Eu usei pomada, né? Limpeza e antibiótico tópico. Tópico. Como é que vocês colocam o antibiótico tópico? Dentro do canal auditivo, não é? Isso. Fazem a higienização e colocam. Esse que vocês estão vendo inchado é o tímpano do cágado. Vocês acham que tem como fazer o tratamento tópico? Sim ou não? Acho que não. Vocês acham que não e eu tenho certeza. Então, se eu sei que isso é uma infecção, como é que vocês devem proceder? É um abscesso, isso é pus, e vocês não vão conseguir fazer acesso porque o tímpano está obstruindo. Como é que vocês fazem? Drenar? Como é que se drena? Quem falou drenagem? Nicole. Nicole, como é que tu farias uma drenagem? Puxar o líquido que tem dentro com uma seringa. Certo, aí eu vou voltar a uma fala minha anterior. Os répteis, eles têm uma carência de uma enzima chamada lisozima, transformando o pus desses animais em caseoso. Se tu entrares com uma seringa, tu vai conseguir retirar conteúdo líquido? Ah, não, né? Vai ser muito denso. Exatamente. Eu posso até tentar. Eu pego com uma seringa, eu perfuro, tiro o material, vai sair bem pouquinho, aí eu coloco numa lâmina e eu vou fazer um processo inflamatório, concordas? Do abscesso do pus? Então, mas eu não consigo fazer o tratamento. Então, qual é a forma de tratar um abscesso em réptil? Medicação? Tá. Se eu tenho um abscesso, ele está encapsulado ou não? Tem que abrir. Eu tenho que abrir. Então, eu tenho que fazer o primeiro procedimento, é uma cirurgia. Eu vou ali e faço um corte. Em qual desses lugares que vocês fariam um corte? Vocês fariam um corte, por exemplo, um corte aqui em cima, um corte aqui no meio, ou um corte por baixo? Aonde vocês fariam a incisão? Ah, eu não sei porque eu não sei anatomicamente onde tá as estruturas. Quem falou isso? Nicole de novo. Nicole, vamos lá. Tu tens uma vaca e ela tem um baita abscesso do lado, certo? Não importa onde seja, na perna da frente, na parte de trás, no pescoço, não importa onde seja. Tu concorda que todo aquele conteúdo ali é um abscesso? Sim. Tá? Então tá destacado. Ele descolou e ele tá lá no subcutâneo, certo? Tá, não faz importância então onde. Isso. Aí eu te pergunto assim, tu faria o corte em cima do abscesso, na lateral do abscesso ou por baixo do abscesso? Eu entendi que não faria diferença, mas procuraria na parte mais, como é que eu vou dizer, mais longe da... Tipo, na lateral, mais longe. Na lateral mais longe. Isso. Tá. Se a gente tem uma coisa chamada lei da gravidade... Ah, tá, então embaixo. E significa que tudo que está o líquido vai descer, o pus vai descer? Tu concorda que, fisicamente falando, se eu fizer um corte embaixo, é mais fácil para aquele conteúdo descer? Concorda? Concordo.
Uhum. Então, se for um réptil, tu vai fazer incisão aonde? Parte superior, inferior ou no meio? Por baixo, não é? Uhum. Concordo. Então, tu vai fazer o corte pela parte inferior. Se for uma vaca, se tu lancetar em cima, sai o pus como um chafariz, mas depois fica uma bolsa embaixo. Concordas? Sim. Abscesso sempre se lanceta embaixo. Nunca em cima nem no meio. A gente sempre faz a drenagem para quê? Para que se transforme num dreno, para que aquilo consiga escorrer, para que aquilo consiga sair. Um quelônio é a mesma coisa. Então, preciso sedar o animal? Sim ou não? Precisa anestesiar o animal? Sedar o animal? Sim ou não? Local, né? Não. Tá. Como é que se cede um animal local? Quem falou? Bruna. Bruna, como é que se cede o local? Qual o produto que tu usa para sedar? Lidocaína? Sim. Tá. Com ou sem vasoconstrictor? Num réptil, com ou sem vasoconstrictor? Com ou sem adrenalina na composição? Sem. Por quê? O que a adrenalina faz? Lembras? Bruna, lembra o que a adrenalina faz na composição da lidocaína? Sim, ela vai acelerar, né? Não, ela vai dar vasoconstricção para que não tenha sangramento. E a pele do réptil, ela é bem vascularizada ou ela é mal vascularizada? A pele do réptil, por causa do seu metabolismo, ela tem problema de vascularização. Então, se tu usares um vasoconstrictor numa pele de um réptil, tem grande chance de tu teres bastante problema de cicatrização depois. Então, se for usar lidocaína, sempre sem vasoconstrictor. Tudo bem? Tudo bem. Mas agora a minha pergunta, como é que funciona a lidocaína num processo numa pele inflamada? Aonde que a lidocaína se liga? Não é nos receptores? Sim ou não? Sim. Como é que estão os receptores num processo inflamatório? Totalmente obstruídos e com ação ou eles estão frouxinho e tranquilo? Obstruído, né? Vai funcionar a lidocaína numa pele inflamada? Não. Vou fazer a pergunta de novo. Tu usa o anestésico local num processo inflamatório antes de fazer um corte, vai funcionar? Não. Não. Vocês estão vendo como as coisas são simples e são lógicas? Se a gente para pensar o porquê de cada coisa, tudo que vocês estão me falando, vocês sabem a resposta. Mas vocês vão sempre no quê? No automático. Por quê? Porque vocês viram uma pessoa fazer. Se vocês começam a se questionar por que foi feito, não faz sentido. Então, eu preciso fazer uma sedação somente para relaxar o pescoço e ter a tração do pescoço do animal, certo? Alguns animais colocam a cabeça para dentro, eu não consigo fazer a manipulação, mas um animal que está com o ouvido totalmente para fora, gente, é um corte inferior, nem sangra, tá? Aperta para fazer a drenagem, para tirar o abscesso. Vocês fariam um tratamento local ou vocês fariam um tratamento por via oral? Como é que vocês fariam um tratamento do animal com um abscesso como esse? Vocês podem fazer o tratamento local utilizando um cotonete, o proprietário faz a contenção e limpa todo dia, ou vocês colocam o quelônio numa água, numa bacia, com antibiótico diluído, e ele vai ficar tomando banho ali de 15 a 20 minutos. E isso já vai resolver metade dos problemas. Por quê? Porque além de entrar, o animal vai ingerir e vai ser feito a composição. Muitos antibióticos para as aves são colocados na água, tá? Então é um subterfúgio que a gente usa para não ter que ficar dando injeção, porque não é vendido nada injetável para esses animais. E não vai me receitar para uma porcaria de um cágado tomar comprimido, né? Eu mato vocês. Se algum dia eu vi uma receita que eu já vi comprimido para cágado,
Se cair na minha mão, eu vou ligar para vocês na hora. Não vai fazer efeito nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta antes, já que eu estou falando isso. Gente, quando vocês receberem um cágado para fazer consulta, uma dica que eu dou, de manhã cedo, o animal que não tenha nada, tá? É dica de manejo. Pega o cágado, ponha numa bacia. Essa bacia vai ter a água com a temperatura morna, que vocês coloquem a mão e conseguem suportar. Para não ter que aquecer, às vezes a água do chuveiro, tá? Abaixo da temperatura que vocês tomam banho, porque eu aposto 10 contra 1, como todos vocês tomam banho com água muito quente. Ou então coloca então uma água morna, temperatura ideal, dentro da bacia, e coloca o cágado dentro dessa água e deixa ele nadar. Quando ele vai começar a nadar nessa água, ele vai estimular, e isso vai fazer a movimentação intestinal e normalmente ele defeca, tá? Mas o que eu coloco nessa água assim que eu coloco o animal? Eu coloco a comida. Eu coloco aí, depende do tamanho do animal, né? Mas aí os tamanhos pequenininhos, 2, 3 grãos, tá? Dia sim, dia não. Então o que acontece? Eu preparo uma bacia com água morna, eu coloco a comida e eu coloco o cágado. Então o cágado vai começar a nadar. Com esse estímulo, ele vai começar a comer, porque ele está com a temperatura elevada, eu coloquei a ração, e depois de um tempo de ele nadando, ele vai defecar. Quando eu devolvo esse animal para o terrário dele, não vai ter nem comida e ele vai ter menos chance de defecar no terrário. Então, as chances de ter uma contaminação na água do terrário são bem menores nessa prática de manejo. Então, esse é um dos conselhos que eu sempre dou para os proprietários para poder fazer o controle da água do terrário. Então, uma outra coisa que acontece muito, né, no atendimento desses animais, na questão, né, que envolve pele, são os problemas oftálmicos. Então, vira e mexe, eu acabo recebendo animais, como esse caso do jabuti, né, com problema nos olhos, principalmente essa membrana aqui, ó. Pode ver que aqui a membrana está bem pronunciada, né, mas não tem lesão, e aqui eu já tenho uma lesão na membrana. Então, o jabuti, ele tem a membrana nictitante, que é uma pele que faz a passagem no olho para poder fazer a lubrificação. Ó, uma característica anatômica, aqui está o ouvido, ó. Olha como o tímpano é arredondado e bem marcado na porção logo atrás dos olhos desse animal. Mas o que eu faço sempre? Faço a avaliação com lâmpada, né? Faço a observação, pingo um colírio de fluoresceína quando é indicado, para saber se tem lesão ou não. E num problema como esse, né, onde o animal tem uma alteração de membrana, eu posso até lançar mão de usar um colírio. Eu posso utilizar um colírio com corticoide num quelônio? Sim ou não? Eu posso usar um colírio com corticoide num quelônio? Sim ou não? Alguém tá aí para conversar comigo? Somente para mim. Só fala, sim, não, Professor, igual. eu não sei. Qual é o tipo de Eu teste também que eu... não sei. Para eu poder utilizar um colírio com corticoide no mamífero, qual é o teste que vocês têm que fazer? Fluoresceína. Por que fluoresceína? Para ver se tem alguma lesão. Certo. E quando tem lesão, o que apresenta no teste de fluoresceína? Não fica verde? Sim. Então, quando eu tenho a lesão, né, da fluoresceína, como é que fica o que não fica marcado de verde? Então, se eu fizer um teste de fluoresceína e esse animal não tiver lesão de córnea, eu posso usar corticoide, sim ou não? Sim. Então, quem determina se eu vou usar ou não corticoide é o meu teste, correto? Então, eu só fazer o teste, eu sei se eu posso usar ou não. Uma das coisas que aparece muito pra gente, né, são os olhos assim inchados. O que vocês acham que poderia ser esse olho inchado? Algum trauma, alguma coisa? Sempre eu penso primeiro num trauma, né? Aí eu faço a avaliação, eu pingo o colírio e ele deu negativo. O que mais eu posso pensar? Os quelônios, eles têm uma característica diferente, principalmente em relação à alimentação, porque é muito comum eles terem falta de vitamina A. E quando eles têm falta de vitamina A, uma coisa que acontece é o seguinte, embaixo do olho tem uma glândula. E assim que essa glândula ela tem carência de vitamina A, ela incha. Ela dá um processo inflamatório que ela incha. Então é extremamente comum em quelônios apresentar um aumento dos olhos, né, ou dar o edema de pálpebra, o olho fechado, e algumas vezes tem até a narina obstruída. E quando a gente vai ver, é uma lesão pela vitamina A. Então o animal fica com o olho, ó, saltado. E em alguns casos mais graves, esses animais chegam a ter um abscesso
né? Chega a ter pus. Às vezes a gente tem que internar, ó, e fazer um tratamento, ó, e olha como chega a ficar feio em alguns casos. Então, vamos lá, ele forma um abscesso e tem pus. Qual é o eu estou falando para vocês que é uma carência de vitamina A. Qual é o tratamento que vocês prescrevem para esse animal? Vamos, gente, acorda para a vida. Se tem carência de vitamina A, repõe a vitamina A. Qual é o tipo de tratamento que a gente usa? A gente usa a reposição de vitamina A. Uma das formas que se usa é injetável. Existe uma ampola chamada Arovit, que é vitamina A pura, que a gente pode fazer a aplicação. Então, a aplicação da vitamina A eu recomendo sempre injetável na clínica veterinária. E depois eu faço tratamento com antibiótico local. Qual é o principal tipo de colírio que a gente usa num negócio desse? Antibiótico puro. Qual o colírio que é normalmente utilizado em lesões oftálmicas que tenha só antibiótico? Qual o princípio ativo? Qual o princípio ativo do colírio que se usa para lesões, para paciente que tenha lesão oftálmica? Tobramicina, tá? Vocês vão utilizar o colírio baseado em tobramicina. Então, faz a avaliação do paciente, aplica a vitamina A e faz a utilização. Caso tenha um abscesso, às vezes a gente consegue, que forma uma placa, a gente faz uma higienização com um cotonete e consegue fazer a retirada da placa. Em alguns casos, a gente não consegue retirar a placa. E quando for uma serpente, que aparece esse olho assim inchado, o que vocês suspeitam que seria? Um quelônio, eu tenho a glândula. Uma serpente é problema na muda. Lembra que eles começam com a primeira coisa é deixar o olho azulado? Então, ó, esse animal, ele está com início de troca e eu consigo ver bem porque ele está todo azulado, ó, ele mudou o padrão das escamas, as escamas descolam do corpo. E quando elas descolam, elas ficam com esse aspecto. Ou um animal que fez a muda e teve uma retenção da placa, né? E quando o animal tem retenção da placa, às vezes ele fica assim, ó, esse animal, como dá para ver bem aqui, ó, a retenção de um fragmento da placa dele, ó. Então ele fez toda a muda e aqui eu tenho uma retenção parcial. Nesses casos, a gente faz a contenção do animal e faz a remoção também com um cotonete, né, um suave, que é uma coisa mais macia e que facilita bastante a retirada. Em alguns casos, não tem muito o que fazer, o animal já